Olá, meus caros, live aqui no Conteúdo Edificante, nessa oportunidade, Salmos 41. Deixe seu like, aproveitando que o canal se inscreva, e vamos, sem mais delongas, então a leitura do texto sagrado. Salmos 41 tem 13 versículos. Vamos lendo e já meditando para ser mais breve, fácil, lembrando que no final tem a oração e o devocional é dessa forma que funciona. Primeira parte nós lemos um versículo bíblico e meditamos, e no final fizemos façamos uma breve oração. Salmo de Davi, né? Como já disse, a maioria dos salmos foram escritos pelo rei Davi. Cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se da traição de seus inimigos e busca o socorro de Deus. Bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que atende, ou seja, que olha, que ajuda ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Então, aqui, Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, está dizendo que feliz é aquele, é aquela que atende, que recebe o pobre, que nas suas dificuldades o ajuda, porque também o próprio filho de Davi, Salomão, chegou a dizer que aquele que ajuda o necessitado empresta para Deus e o mesmo, então, retribuirá, pagará o benefício. E o interessante aqui também, meditar até mesmo de modo simbólico, é que feliz é todo aquele que atende ao pobre, ou seja, que recebe também o simples de coração, que a palavra pobre pode significar também não só literalmente sujeito paupérrimo, que necessita de comida, de vestes e de tantas outras necessidades, como o sujeito ou a pessoa que é simples. Por isso que Jesus disse que os pobres herdarão a terra. Exatamente pelo fato, os pobres em questão, os mansos herdarão a terra, né? Mas dá a entender que os pobres também, né? Bem-aventurados os pobres, os humildes de coração. Então, aquele que recebe também os humildes de coração, esse é próspero. E aquele que se faz humilde, que recebe a si mesmo como um pobre, ou considera-se diante de Deus como um pobre pecador, um sujeito que é encarecido das bênçãos de Deus, que reconhece que não é nada sem Deus, esse também recebe o benefício do Senhor. Esse recebe a bênção de Deus. O Senhor o livrará no dia mau, é promessa. E no dia do mal, no dia do sofrimento, Deus vai livrar o que está passando por perrengue. Livrar no sentido de minimizar a dificuldade, de atenuar o sofrimento, de quando parecer que não tem mais solução ou socorro, o Senhor então intervir e vir de fato o socorro tão sonhado, tão esperado. É nesse sentido. E Davi, obviamente, está falando de algo que ocorrerá com ele. Ele era testemunho ocular, prova cabal de que Deus o ajudara nas suas necessidades, nos seus momentos de dificuldades e, obviamente, naquele período, naquele processo que ele passou por conta do seu pecado, de sofrer as consequências e de ser humilde a Deus e assim o Senhor o exaltar ou ir o exaltando aos poucos. O Senhor livrará e conservará em sua vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor livrará o que é temente a ele, aquele que se compadece do pobre, aquele que faz a vontade de Deus, ou amando sobre todas as coisas, e ao próximo a si mesmo. O Senhor livrará e conservará
ou conservará a vida dele, poupará a vida, acrescentará os anos de vida na face da terra. Será abençoado. A bênção do Senhor é que verdadeiramente nos enriquece e não acrescenta dores. O ser abençoado é de acordo com aquela bênção que Jesus proferiu, que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A vida eterna e as bênçãos aqui advindas na vida daquele e daquela, ou para a vida daquele e daquela que serve ao Senhor, que aceitou a Jesus Cristo. Lembrando que eu estou falando aqui dos Salmos à luz de Cristo, né? Porque se a gente só ficar na meditação daquele tempo do Velho Testamento, os Salmos nem servem para nada. Mas serve sim com um parâmetro, ou com, de fato, a interpretação de Jesus já com o Novo Testamento. O Senhor livrará e conservará a sua vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus irmãos, ou seja, Deus, de seus inimigos. Livrará também de sofrimentos maiores ou do inimigo fazer algum tipo de mal sobre as nossas vidas. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovarás ou renovas a sua cama na doença. Veja só, o Senhor visitará aquele que está no leito de enfermidade, de sofrimento. Se for da vontade de Deus, com toda certeza, para curar, para ressuscitar, assim como Deus visitou a vida do rei Ezequias, que estava acamado, principalmente quando ele se humilhou. O Senhor acrescentou mais anos de vidas para ele, porque Deus ouviu as suas queixas e as suas lágrimas. Assim, Deus ouve, sim, as queixas e as lágrimas daqueles que se achegam a Deus de modo transparente, sincero e que querem uma mudança na sua vida. E Deus contempla tudo, sabe todas as coisas, sabe aquele que só quer se aproveitar dele, querer a bênção, a cura para depois estar fazendo coisas erradas, e aquele que quer a bênção e a cura para mudar de vida e para ser um testemunho ou uma testemunha de Deus na terra, das maravilhas e operações do Senhor. Então, tudo é uma questão realmente de fé, a pessoa tem que crer, às vezes vem a dor exatamente para provar se a pessoa é humilde, se ela reconhece o Senhor, naqueles que ainda não, para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, e aqueles que aceitaram para ver se ele não vai vacilar ou ela não vai vacilar, provando a sua fé. E tem o horário, né, o momento que é, sim, de partida, né? Não podemos tapar o sol com a peneira ou tentar algum modo escamotear essa verdade. Haja vista que nós nascemos, crescemos, ficamos adultos, passamos a velhice e morremos, né? É natural, consequência dos pecados de Adão e Eva, dos nossos ancestrais. Então, se é o momento de partirmos, vai ser e pronto. Se não é, o Senhor vai se manifestar. Certa feita, Jesus disse: se crerdes, vereis a glória de Deus. E sim, se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus para ressuscitar mortos, para curar enfermidades, ou ver curas de enfermidades. Então, tudo é possível, obviamente. Mas, às vezes, Deus não cura a enfermidade. Acontece a pessoa de falecer. E o que importa mesmo é a vida eterna. Então, eu vejo muitas igrejas pregando só curas divinas, só milagres, só isso, só aquilo, como se no mundo ninguém morresse, no mundo ninguém sofresse, no mundo ninguém passasse por nenhum tipo de aflição ou privação. E isso é um ledo engano, é até a configuração da teologia da prosperidade. Ora, no mundo, como disse Jesus, nós teríamos aflições, inclusive de sabores, dores, sofrimentos, enfermidades, doenças. Às vezes para manifestar a glória de Deus, às vezes para Deus curar, às vezes para Deus testar ou fazer prova da nossa fé, ok? Mas às vezes também para nós falecermos. Porque sem doença ou sem nenhum mal, ninguém falece também, né? Então, tudo tem que ser analisado com cuidado.
E ainda tem a outra questão meio polêmica, que é as pessoas estão no leito de enfermidade ou de dor, e muitos, com pré-julgamentos, acabarem dizendo que, olha, tá vendo? Tá dessa forma porque pecou, tá vendo? Tá fazendo isso, ou tá sofrendo com isso porque fez aquilo, né? Tem aqueles. Como assim criticavam o servo de Deus Jó, mas era uma prova de Deus, né? O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, e tu renovas a cama na doença. O Senhor, então, ele renova a força do enfermo, ou ele cura, ou ele restaura, ou ele faz coisas maravilhosas. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Veja que a alma de Davi, que é a sede do nosso entendimento ou das nossas próprias vontades, estava enferma, porque ele pedia para sarar, perdão, para curar. Porque o pecado realmente traz enfermidades. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia também nos diz que, entre aspas, isso já no Velho Testamento, toda alma que pecar, essa morrerá. Pode morrer espiritualmente, e aí vem o sofrimento, as dores, os penares, exatamente por conta desta morte, que às vezes não é necessariamente a morte física do corpo, mas é a morte intelectual, é a morte espiritual, porque a pessoa não tem mais comunhão com Deus, ou não consegue mais ter, é a morte financeira. Existem vários tipos de mortes que simbolizam exatamente a separação do homem e das bênçãos, dos bens de Deus e etc. Então, Davi dizia que por conta do pecado, ele estava ferido. E por isso ele pedia a misericórdia de Deus. É o que nós devemos fazer, reconhecer o nosso pecado. Suscetível a erro, todos nós somos. Eu, você, todos nós. Inclusive, a Bíblia deixa claro que o problema em si não é o pecado, mas a pessoa não se arrepender de verdade. Porque senão ela não deixava os erros dos homens de Deus. Davi era um homem de Deus, de um coração segundo Deus. No entanto, pecou por conta de ter muitas mulheres, ter 8, por conta de não vigiar, no caso especificamente de Batseba, de roubar a mulher do seu combatente, por tentar ainda esconder aquele pecado. Deus não deixa nada oculto. E agora, a mão do Senhor estava sobre ele, estava sofrendo as consequências. No entanto, ele se arrependeu e alcançou a misericórdia. Aí muitos dizem: ah, Davi pecou, eu posso pecar. Pois é, mas será que você tem a capacidade de Davi para aguentar as consequências? Porque, mesmo aparentemente, Davi dando a entender que conseguiu superar tudo, a gente percebe nas próprias narrativas ou nos próprios salmos, em tudo que se fala de Davi na Bíblia, que ele sofreu muito, que não foi fácil. Ele chega a descrever, a gente até meditou em alguns salmos aí no devocional aqui no canal, tá? Então, o Senhor, eu estou no versículo 4. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Querendo dizer que eles estavam desejando a sua morte, querendo ver o seu fim, pois fez um ato abominável. Queria, inclusive, que o seu nome fosse apagado da história, mas justamente por ele ter se humilhado diante de Deus e procurado ter ou voltar a ter um coração segundo Deus, é que Deus preservou um pouco, deu o escape do sofrimento, lhe garantiu possivelmente a salvação e não tirou a história de Davi, porque é da linhagem de Davi, da descendência de Davi, que surge o Cristo. Simbolicamente, obviamente, mas se Davi não existisse, né, não fosse rei ou fizesse coisas piores, ou ainda se ele fosse que nem o seu filho Salomão, se desviasse por completo, não voltasse mais num dado momento perto da sua vida, aí estava complicado.
esse algum deles vem ver-me e diz coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade, e saindo para fora é disso que fala. Ou seja, aqueles que iam ver naquela situação, falavam coisas vãs e também falavam maldade, perversidade, até mesmo quando saía dizendo, ó, tá vendo? Tá naquele sofrimento porque pecou, olha como é que ele tá, o reizão segundo Deus, ó, tá vendo? É o que ocorre hoje, né? Muitos falam. A questão, às vezes, quando é pecado, tem até uma certa razão de falar, mas é óbvio que a Bíblia diz que não é bom nós ficarmos felizes, ali não é só bom, como deve ser evitado ficar feliz por uma deslizada ou por uma caída de alguém, quem quer que seja. E também a gente tem que pensar que a gente está suscetível a isso. O que que adianta eu rir ou falar mal de alguém se um dia pode acontecer isso comigo? O que falta, na realidade, às vezes, o povo se colocar no seu lugar, né? Ou seja, colocar no lugar do outro. Às vezes as pessoas lá de fora só sabem falar, falar e não entender a bolufas e não consegue enxergar ou entender o lado do outro. É claro que esse entender ou enxergar o lado do outro não quer dizer que é para passar a mãozinha na cabeça para aceitar o pecado, como muitos fazem uma análise equivocada de Davi, do Velho Testamento e remendo com o Novo Testamento para garantir ou legalizar um pecado que outrora era considerado pecado, um adultério, um roubo ou homicídio também, até porque o Davi também cometeu isso indiretamente. Mas a gente percebe claramente que o exemplo de Davi é exatamente para a gente não fazer o mesmo. É aquela expressão que diz que com os erros de outrem a gente aprende. Com os erros de Davi a gente pode extrair aqui várias lições e para não repetir, para não fazer, porque consequências vêm. Quem é que quer sofrer o que Davi está descrevendo ao longo desses salmos que nós estamos lendo aqui nesse devocional? Então, o pecado traz uma série de problemáticas, e se a pessoa não ter o temor de Deus, ela vai se entregar às paixões, melhor dizendo, infames, vai fazer as coisas equivocadas e, por conseguinte, vai sofrer dores que ela jamais imaginou. Dores que ela vai dizer: Ah, meu Deus, se eu não ouvisse, né? Por que que eu não ouvi? Vai se arrepender, aquele arrependimento tardio, né? Ah, se arrependimento matasse, é mais ou menos assim. Então, o bom é ser fiel à palavra, é acatar as recomendações da palavra de Deus para não sofrer com alguns tipos de desastres na vida. Muitas das vezes, em nome de ter dinheiro, riqueza, poder, fama, acabam fazendo coisa semelhante à de Davi. Nós estamos vendo o caso agora do Neymar. Ah, mas pode ser mentira da menina, ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas se ele não fosse considerado um sujeito que tivesse muito envolvimento com mulher, fosse um homem casado, fosse um homem realmente fiel à palavra, ele não estava sofrendo com isso. Porque quando um não quer, dois não faz. Quando a pessoa não dá, de fato, brecha, não acontece. Nós vemos o caso de José do Egito, que é o contrário de Davi. Porque José do Egito estava diante da mulher de Potifar, que era bonita, que era mais velha que ele, e ele ali na condição, inclusive, de subalterno, porque ele era uma espécie de escravo ou trabalhava para o rei ali, e ela queria porque queria copular com ele, mas ele não cedeu à pressão. Ele deu bom testemunho. Ele foi fiel à palavra de Deus. E mesmo assim a mulher ainda tentou, arrancou a sua roupa, deixou ele nu e inventou a falácia dizendo que ele queria copular com ela, que ele na realidade queria, se fosse trazer para os dias atuais, estuprá-la, ou abusá-la. E ele foi para o calabouço, foi preso. Mas o Senhor viu a sua sinceridade. O Senhor viu tudo isso e o exaltou e o honrou, porque aquele que é humilhado, Deus exalta. E já tinha um plano de Deus, obviamente, quando ele tinha aqueles sonhos. Mas
poderia aqueles sonhos não se concretizar se ele cedesse à tentação da prostituição, do adultério, porque para ela era adultério, já que ela era casada, para ele era prostituição, já que ele era solteiro. E Davi, diferente, tinha todas as mulheres, porque a Bíblia diz que o profeta Natan diz que Deus deu todas as mulheres para ele. A Bíblia cita que Davi teve 8 mulheres, que ele tinha uma série de regalias, privilégios, tinha um coração segundo Deus, etc, etc. E por que ele foi cobiçar a Batseba, que era a mulher do seu comandante? É um caso totalmente oposto. Veja só, José do Egito foi forçado a fazer o erro, mas não fez. Ele não foi atrás do pecado. Foi a mulher que foi atrás dele. E Davi foi atrás do pecado, porque do terraço do seu palácio ele viu lá, já que era mais alto, a mulher de Urias se banhando, tomando banho, ou seja, nua. E começou a alimentar aquilo, né? E aí deixa o inimigo trabalhar. Eu já disse em outra oportunidade que você pode deixar um casal de passarinho sobrevoar a sua cabeça, mas não pode jamais deixar de fazer um ninho na sua cabeça, né? Ou seja, criar ali vários passarinhos. E no caso de Davi foi o que ocorreu. Ele foi dando brecha, 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 e aí já o desejo estava sobre ele, sobre o temor a Deus, sobre de fato, respeitar a palavra. E consumiu-se o ato. José não estava temente a Deus. Por isso que Jesus disse que a carne é fraca, o espírito é preparado, mas a carne é fraca. E para, de fato, vencer a carne é necessário olhar, vigiar e orar. Davi tinha essas possibilidades. Em vez de olhar para ela, olhar para o outro destino, se distanciar, se desviar daquele olhar maligno, porque a Bíblia fala que os olhos são a candeia do nosso corpo. Se de sorte o nosso corpo nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo vai ser mal. Se a gente dá ou cede para a cobiça, inclusive também Paulo vai falar sobre a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos, né? Dos desejos da carne, a concupiscência da carne e da soberba da vida. Também fora isso que ocorreu com Davi. Se ele tivesse desviado seus olhos, e o próprio, se eu não me equivoco, foi Davi que disse também no Salmo 105, que não é para colocar coisas mais diante dos nossos olhos, não é isso? E por que ele colocou? Possivelmente, quando ele falou isso, ele já tinha cometido o pecado. E agora ele recomenda, então, não colocar coisas más diante dos olhos. E é isso que o cristão verdadeiro tem que fazer. Não colocar nada de mal diante dos seus olhos, para que venha, obviamente, ele pecar, desviar-se do foco, fazer aquilo que desagrada a Deus. Então a questão é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, porque cobiçou pelos olhos, veio para a mente, e a mente começa a fomentar, né? E o corpo também já começa a querer. Aí vem a soberba da vida, que é exatamente não respeitar a palavra de Deus e colocar o eu em cima. Não, eu posso, eu vou satisfazer meu desejo, e vai lá e pronto. Já José fez o contrário. Ele desviou o foco, ele lutou, ele não cedeu para a concupiscência dos olhos, nem para a concupiscência da carne, muito menos para a soberba da vida. Sofreu, é verdade, mas o sofrimento dele foi necessário para Deus exaltar, diferente de Davi, que não sofreu, mais tarde sofreu a consequência do pecado. Veja bem, o quão bom é sofrer os vitupérios de Cristo, porque quando você sofre em nome do Senhor, a benção vem, diferente de sofrer por conta do pecado, por conta de fazer aquilo que é do desagrado de Deus, né? Agora, eu estava tentando procurar aqui exatamente os salmos que fala para não colocar coisas mais diante dos nossos olhos, né? Eu não me recordo se é o 103 ou o 105 ou outro ainda, né? Mas o fato é que se fala nos salmos referente a isso, para nós tomar muito cuidado
aliás, está no 101, perdão, não, no versículo 3, não porém coisa má diante de meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. E é um salmo de Davi também. Então, devemos fazer isso, lutar, pedir a ajuda de Deus. Às vezes não é fácil mesmo. Podemos até cair, obviamente, mas o levantar é de Deus. Só que vai vir com as consequências. Diferente de resistir à tentação e o diabo fugir, e Deus dá a vitória, né? Porque o que Santiago chega a dizer, para ser submisso, pois à vontade de Deus, resistir o diabo e fugirá de vós. E isso é para tudo. Quantas tentações nós temos na vida? Às vezes é fornicação, é adultério, é prostituição, é roubo, é furto, é enganar, é matar, é fazer tantas barbáries, né? Por exemplo, esse jogador, não é jogador, esse cantor que acabou tirando a sua própria vida, foi atentado pelo maligno, é claro que foi. Mas se ele fosse temente a Deus de fato, ele ia sofrer as consequências como Davi sofreu as consequências. Davi poderia ter tirado a vida também, né? Porque sabia que ia sofrer as consequências, mas se humilhou a Deus e Deus o exaltou e teve a bênção de Deus, né? Então é necessário também pensar por esse prisma, que às vezes o inimigo faz a gente fazer as coisas erradas e coloca uma pressão maior sobre nossas cabeças ou sobre nossas mentes para tirar nossa própria vida. Ah, não dá mais certo, não tem mais solução, já Deus já era, não. Deus é a luz no fim do túnel. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. É só pensarmos nele, orar a ele, buscar as suas misericórdias que se renova a cada manhã, mesmo que a situação seja mais perversa que for, o Senhor pode nos perdoar, nos restaurar e nos dar a vitória. É óbvio que o correto não é fazer coisas erradas, e não só coisas erradas no âmbito da própria palavra de Deus, no sentido de pecado, bem como de delito. Matar pessoas não é certo. Não é porque Deus pode perdoar por ter matado alguém que você não vai cumprir a pena na cadeia, né? Ou que você fez determinadas coisas que não vai ter as consequências na lei dos homens. Não, vai ter sim, porque Davi teve, sofreu. Não só com aquela peste, aquela marca de pecador, de errante, de ser até mesmo hipócrita para alguns, né? Alguns nenhum pensado, vieram pensar dessa forma, acabaram pensando dessa forma, como no âmbito espiritual. Então ele sofreu com a sua reputação e sofreu no âmbito espiritual, porque não tinha mais a presença de Deus, teve que buscar para se reerguer. Então ele dizia: os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele, perecerá o seu nome. E se algum deles vem ver-me e diz coisas más no seu coração, montou a maldade e saindo para fora é disso que fala. Versículo 7. Todos que me aborrecem murmuram a uma contra mim imaginam mal, dizendo. 8. Uma má doença se lhe pegou e, pois que está deitado e não se levanta mais. Ou seja, muitos estavam torcendo mesmo pela derrocada de Davi, uma vez por todas. Muitos estavam torcendo, inclusive alguns dos seus filhos, que queriam tomar o poder, como Adonias, um dos seus filhos. Depois, o próprio Salomão, né, que vai tirar Adonias do poder para depois se ascender. Então, eram seus familiares, eram amigos, gente próxima, todos queriam o mal de Davi, o sofrimento, que ele morresse, e que também falavam por conta do seu pecado. Mas isso, meus caros, é consequência da iniquidade. Não quero dizer isso aqui, ou não queira pensar com isso que Deus vai tendo misericórdia para tirar todas as consequências do pecado, da iniquidade da pessoa. Não, acontece. Isso é uma queixa de Davi. E também serve para a gente pensar que ter o Espírito de Deus para não pecar é muito bom. E que deixar o mesmo se afastar é muito ruim. Porque além de não termos mais as bênçãos dessa vida, também não temos a bênção espiritual. Como veio a doença física para Davi, também a enfermidade espiritual lhe sobreveio.
ainda que ele tivesse fé para buscar o Senhor. Até porque ele via como uma única ou última alternativa. E é o que ocorre muitas das vezes em diversas situações no cotidiano com pessoas, pois elas fazem algumas coisas erradas, têm a sua reputação lá embaixo, não tem mais como se reerguer, muitos já querem o fim dela de uma vez por todas, e se essa pessoa não buscar Deus, não acreditar que Deus pode realizar o milagre da transformação delas, realmente vai ser o fim delas. Porque pessoas para reerguer um homem caído, uma mulher caída, seja espiritualmente falando, seja fisicamente falando, é difícil. Ainda mais nos dias odiernos atuais, que as pessoas prezam mais pela avareza, pelo ter do que pelo ser. Muitos, no caso de Davi, já queriam ver o mal dele para colocar o trem no poder, que fosse Salomão e viesse ajudar alguém ali, né? Outros também, até por raiva, por inveja de Davi, queriam o seu mal. Assim como tem muitos que sofrem exatamente por raiva, por inveja, e as pessoas não ajudam mesmo, porque elas só pensam em si, são avarentas. Mas quando acontece com elas, meu Deus do céu, né? Elas fazem um alarde. Quando é com o outro, que se vire, que se dane, que sofra. Coloco sempre um porém, coloco sempre algo de ruim. Ele não queria nada com a vida. Ele fazia isso, ele fazia aquilo. Mas quando é com elas, né? Isso inclusive fez Davi refletir sobre isso. Para ele também ser mais humano, para ele ser também mais amoroso, mais misericordioso com os pobres e necessitados, ao ponto de ele dizer: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor livrará no dia do mal. Quer dizer, aquele que atendesse Davi na sua situação caótica, sofredora, era um bem-aventurado, porque ele também se considerava um pobre, já que era exatamente um pobre pecador. Olha que interessante isso, né? E tudo passa, meus caros, numa questão simples de humildade. Inclusive, a palavra humildade é a mesma de homem, é do humus, vem de terra, né? Já que nós viemos da terra, pó da terra. Então, o sujeito que é humilde diante de Deus e se humilha diante até mesmo dos homens, ele tem a exaltação por parte de Deus. Nós lembramos do caso da mulher cananeia. Ela chegou: Senhor, eu estou com a minha filha lá naquela situação, tenha misericórdia de mim. E Jesus já coloca uma prova para ela, já diz: mas não convém eu dar da mesa dos que comem para os cães, para os cachorrinhos. E ela se humilha, se rebaixa: não, Senhor, mas das mesas, dos restos da mesa, os cãezinhos comem dos seus donos e tal. Se humilhou. E o Senhor disse: grande é a tua fé te salvou e alcançou a bênção de Deus. Às vezes é necessário a humildade. E Davi teve uma certa humildade, sim, porque reconsiderou o seu pecado e decidiu não fazer mais. Porque também tem esse porém, às vezes a pessoa é humilde, ela até mesmo revela o seu pecado, mas não abandona as velhas práticas, ou não luta para abandonar as mesmas. Aí fica complicado. E seja a situação que for, não só diante de Deus, no plano vertical, como também no plano horizontal, com os homens, com as pessoas, né? É claro que você não vai ficar num jugo desigual, é claro que você não vai ser capacho, escravo de alguém, ou até uma expressão que eu ouvia muito de uma tia que já partiu, ser tapete do Satanás. Agora, você tem que ser humilde, mas com humildade equilibrada, né? Não nem de mais nem de menos. E Deus olha para isso. Então, mesmo os inimigos de Davi, querendo seu mal, querendo que ele sofresse, que ele pagasse por tudo que ele fez, Davi entendia que, ainda que todos me abandonem, eu tenho o Senhor. E é isso que a gente tem que pensar. Porque ainda que uma mãe abandone o filho, Deus jamais nos abandona ou desampara. Ainda que um pai abandone o seu filho, Deus jamais nos desampara. Isso é muito importante. Eu já pude ver
durante a minha pequena trajetória nessa vida é exatamente isso. Quando eu pensei que eu estava desanimado, que eu estava desamparado por tudo e por todos, Deus entrou com a providência. E Deus entra. Com coisas até que eu achava que era muito grande, mas para Deus é pequeno, né? Porque operando o Senhor, quem impedirá? Às vezes, a barreira pode ser uma enfermidade, às vezes a barreira pode ser uma dificuldade financeira, às vezes pode ser uma dificuldade de âmbito espiritual, conjugal, enfim, são várias as necessidades que o homem e a mulher têm e que às vezes se vê numa situação tão caótica, tão terrível, que parece que não tem solução. Mas Deus é o Deus das causas do impossível. Deus age de uma maneira maravilhosa, tremenda, que a gente nem imagina. Se Deus teve misericórdia de Davi, honrou a sua humildade, será que o Senhor também não vai olhar por nós? Já que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, já que Ele detesta sim o pecado, mas Ele ama o pecador, já que Ele já provou durante inclusive o Velho Testamento até no Novo, o seu amor, principalmente no que está descrito no Novo, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o primeiro e único, para se entregar pela humanidade, a fim de que todo aquele que nele crê seja salvo, e o que não crê, claro, vai ser condenado. Então, pela fé, nós podemos romper várias barreiras e alcançar a misericórdia de Deus. Por isso que Jesus disse: se tiveres fé, transportaria esse monte daqui para acolá. Por isso que Jesus disse que aquele que tem fé, ele consegue alcançar bênçãos de Deus. Então, tudo basta ser pela questão de fé. Aliás, tudo basta por conta da fé. E a fé não é uma fé morta, né? É uma fé viva e eficaz, que é de ação, né? No sentido de orar, de buscar Deus, de ler a palavra, de pensar em Deus, porque tem situações realmente que é só o Senhor. Às vezes, a família decepciona, as pessoas que nós mais amamos nos enganam, nos humilham, caluniam e por aí em diante. Só o socorro do Pai em muitas circunstâncias. E era isso que Davi estava vendo, estava observando. Que quando Davi estava na prosperidade, eu estava bem, aqueles amigos que agora estavam querendo que ele morresse no leito de dor, estavam com ele, né? Mas só foi a derrocada dele, só foi ele ter aquele deslize, já vieram contra. Então são os falsos amigos, né? Jeremias já até falava disso, né? Que o irmão andava caluniando, e aliás, o que o irmão andava enganando e o amigo caluniando. Profeta Jeremias. Até o meu próprio amigo íntimo, olha que Davi vai dizer no versículo 9, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Seu amigo íntimo, talvez seria Jonatas, que era o amigo dele íntimo, que era filho de Saul, ou algum outro que tinha uma amizade parecida a qual Davi tinha com Jonatas. Então, veja só, o amigo íntimo é uma verdade. As pessoas que às vezes mais nós confiamos mais, nos assolam, nos enganam. Parece que tudo funciona de modo ao contrário. O amigo, nas horas difíceis, vira inimigo. E o inimigo, nas horas difíceis, às vezes vira até amigo. Você até se surpreende. Fica pensando, meu Deus, eu detestava tanto essa pessoa parecia tão mal, olha o que ela está fazendo mais do que o outro. Acontece isso também. E é uma prova de fogo também para provar quem é quem, né? Quem é amigo, quem é parente, quem é isso, quem é aquilo. Por isso que quando Jesus disse para Maria, sua mãe terrena, e seus irmãos terrenos, quando quiseram lhe importunar, ele indagou e respondeu dizendo:
Quem são meus irmãos? A minha mãe, meu pai. E ele apontou a cada um dos discípulos que ele estava discursando. Ó, cada um de vocês pode ser meu irmão, meu pai é propriamente Deus, né? Mas a minha mãe, meus parentes, se obedecerdes à doutrina do Pai que está nos céus. Quer dizer, Jesus desprezou os consanguíneos porque a mãe dele só ia atrás dele em hora que não era para ir. Porque Jesus estava no templo pregando com 12 anos, lá estava a mãe. E José preocupado atrás dele. E ele disse: "O que eu tenho contigo, mulher? Não sabe o que eu estou fazendo aqui? As coisas do meu pai, dos céus?" Depois Jesus estava lá naquele casamento e ele também foi importunado por Maria. Agora, nesse caso, quer dizer que parece que ela vinha mais para estorvar, né? Não era que ele não considerava ela como mãe, porque considerava. Antes dele morrer, inclusive, ele mandou um discípulo para cuidar dela, para ficar no seu lugar. Mas ali refere-se exatamente ao desapego de alguns familiares que o próprio Jesus disse: aquele que não deixar seu pai e a sua mãe não é digno de mim. Vai deixar no sentido de servir a Deus. Porque às vezes o pai e a mãe impedem de o homem e da mulher servir ao Senhor, fazer a obra de Deus. Bem como alguns irmãos. E por isso que Jesus considerou a sua mãe e seus irmãos aqueles que estavam fazendo a obra de Deus. E que a gente pode fazer uma analogia, uma comparação, para pensar do seguinte modo: que quem às vezes é nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, são aqueles que estão conosco nas horas mais difíceis e fazendo a obra de Deus. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo por nós mesmos. E ainda mais nos dias atuais, né? Que a gente vê tanta barbárie, a gente vê tanta coisa. É só você ligar os noticiários aí que você sabe de cada coisa que você fica assim: meu Deus, acontece isso, é isso verdade mesmo? Mas é. Pessoas se matando por um bocado de dinheiro, é traição aqui e acolá, é mulher matando marido, é marido matando mulher, é irmão matando irmão, discutindo, é isso, aquilo outro. Por isso que não dá mais para confiar mesmo. Por isso que Jesus está certo. Que o verdadeiro irmão e parente é aquele que faz a obra de Deus, aquele que cumpre a palavra do Senhor. Porque se os familiares não cumprem, que eram até para cumprir, então vamos dar crédito aos outros. E Davi estava passando por isso, sentido na pele, né? Seus amigos estavam lhe abandonando. Você percebe isso no versículo 9 do capítulo 41 de Salmos. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim. Levanta-me para que eu lhes dê o pago, a recompensa, para que eu ressurja e vença, para que dê o tapa de luva de pelica nessa gente que estão me criticando, para que o diabo seja envergonhado, para que teu nome, Senhor, seja exaltado. É isso que o Senhor está dizendo. No versículo 10, nós lemos o 11: por isso conheço eu tu que me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. 12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade. Olha a importância da sinceridade. E me puseste diante da tua face para sempre. Davi conhecia que Deus lhe favorecia, que Deus poderia lhe levantar, lhe dar a bênção, e que o inimigo logo, logo ia perder as suas forças, não ia triunfar sobre ele, que o pseudo-amigo não ia mais prosperar sobre ele. E que, obviamente, o inimigo dos inimigos que trabalha com tudo isso para o homem pecar, para o homem se distanciar de Deus, para o homem não ter família, para o homem perder tudo e sofrer com isso e não querer até mesmo mais se achegar a Deus, é que é derrotado. Por isso que nós devemos confiar no Senhor. Por isso que nós devemos fazer a nossa parte, forçar ter bom ânimo, para que o Senhor seja conosco. Estando o Senhor conosco, já temos tudo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Porque a Bíblia nos diz que Jesus estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas é necessário fazer a nossa parte, desvencilharmos de tudo aquilo que desagrada a Deus, renunciarmos o eu, carregar a cruz de cada dia e seguir a Cristo.
É necessário crucificar as obras da carne, porfias, lutas, emulações, prostituições, tudo que o apóstolo Paulo vai lá dizer em Gálatas, mentiras, etc, etc, etc. E produzimos o fruto do Espírito, que são 9. O amor, a benignidade, a temperança, que seria o autocontrole, ou ter autodomínio, né? Domínio próprio, é, o amor, a paz, a paciência, etc. Mas isso parece que é impossível, né, para muitos homens. Não porque seja impossível mesmo. Às vezes é o homem que coloca barreiras para não fazer aquilo que Deus quer e depois ainda fica enraivecido com Deus, ou acaba dizendo que Deus não existe, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que a vida dele não dá certo, mas ora bola, ele não faz o básico, ele não faz o trivial, aquilo que é para ele fazer. E Davi estava fazendo, estava buscando o Senhor, as misericórdias dele, estava pedindo socorro, ajuda, estava de fato voltando aos poucos a Deus. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, ou seja, Davi via com seus olhos da fé, obviamente, que Deus lhe sustentava, que Deus lhe favorecia, que Deus contemplava ele, a sua sinceridade, a sua honestidade, esquadrinhava seus rins, seu coração, porque para Deus nada fica oculto, né? Ele tem uns olhos como chamas de fogo que tudo contempla, que ele tudo vê. É onisciente, sabe todas as coisas, é onipotente, pode todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares, são os 3 atributos de Deus. Então, não tem como, né? Fugir de Deus, enganar Deus, brincar com Deus, não tem. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher, né? É o que diz a sentença, o versículo. Deus não se deixa escarnecer. E Deus contempla o justo, que está passando injustiça, que está sendo caluniado inocentemente, que está sendo injuriado, caluniado, vítima de supostas práticas, ou vítima de algumas armações malignas, maquiavélicas. Deus está vendo tudo. Eu acabei de citar aí o caso de José do Egito. Deus viu tudo na vida de José do Egito. Viu José do Egito e o exaltou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Então Davi louva o Senhor por tudo isso, glorifica o seu nome, o Deus de Israel, Deus de Jacó, de século em século, de tempos em tempos. Amém, amém, assim seja, assim seja. Então, com essa mensagem, nós aprendemos o seguinte, meus caros. E se pecarmos, nós temos um advogado, está trazendo para os dias atuais, que é Jesus Cristo, que advoga a nossa causa diante do justo juiz que é Deus. E que se nós formos sinceros, de fato, o Senhor vai nos exaltar. Porque todo aquele que se humilha, Deus exalta. E aqueles que nos desprezam, que nos enganam, que nos fazem atrocidades, que fazem isso e aquilo outro, Deus está vendo. E irá agir da melhor maneira possível, até porque a Deus compete a vingança. Até porque coisas horrendas é cair na mão do Deus vivo. Até porque o próprio Jesus disse: se alguém fazer a algum desses pequeninos ou a esses, fareis a mim. Então, deixai algumas coisas na mão de Deus. Tem coisas que é para agir assim. Se a pessoa não agir, passa como omissa, passa como uma pessoa que é conivente com o erro, com o pecado, e dá uma falsa impressão de ser pessoa do mal. Agora, quando você age e vê que não depende das suas forças, porque dá para analisar, tem vezes que você percebe claramente que não depende das suas forças, não depende de você. É só Deus mesmo na causa. Porque o diabo trabalha com essa cilada de uma tal maneira que você vê, meu Deus do céu, o que é isso?
O que que eu fiz para merecer isso? Aí você vem com essa frase, com essa sentença diante de Deus, né? Indaga a Deus, Senhor, o que que eu fiz? Deixa na mão de Deus, Deus sabe o que está fazendo. Trabalha no silêncio, às vezes é uma prova também. Claro que tem as consequências do pecado, que no caso aqui de Davi, as consequências são do pecado. No entanto, Deus concede o perdão e também ajuda. E agora, quando é aprovação, né, cabe analisar tudo de acordo com a vontade do Senhor. Então, esse foi o devocional. Nós lemos os versículos bíblicos. E é assim mesmo, vai lendo versículos e já vai meditando de uma maneira bem simplória, apenas para externar exatamente o salmo, o cântico, que é o salmo de número 41. Eu fico até falando disso. Não é capítulo, não é versículo, é número. O importante é a mensagem, né? Vamos orar para encerrar o devocional de número 41. E é só você ir na playlist dos Salmos, ou a playlist intitulada, melhor dizendo, Devocional, você encontra as meditações dos outros 40 Salmos. Faça isso, tem várias playlists lá, playlist de estudo, playlist de devocional, playlist de momento política e etc. Às vezes eu percebo que vem gente aqui no canal, você não sabe falar, isso, eu já falei tanta coisa aqui no canal, que é só procurar que você vai ver. Glorioso Deus eterno Pai, muito obrigado por essas palavras, Senhor, pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, venha nos ajudar em nome de Jesus Cristo, tende compaixão das nossas vidas, venha visitar o nosso lar, nossa família, nos dá força, nos dá ânimo para vencer as dificuldades. Senhor, age a nosso favor, repreenda toda a obra das trevas, nos ajuda, Senhor, a ser fiéis a Ti, a renunciar a nós mesmos e fazermos aquilo que Te agrada. Meu Deus e meu Pai, tenha compaixão, salva nossos familiares, salva, Senhor, aqueles que precisam da salvação, da libertação, da transformação, da cura. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus que faz o milagre acontecer, as coisas que são impossíveis aos homens para ti não são, Senhor. Realize em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha pelejar para nossas causas, venha pelejar, Senhor, para a nossa vida. Meu Deus e meu Pai, entregue nas tuas mãos todos os meus problemas, todos os meus projetos, assim como, ó Pai querido, entrego todos aqueles que têm falado mal de mim ou que têm até mesmo me ajudado, Senhor, resolva, Senhor, todos os problemas. Age da melhor maneira possível, Senhor, porque a Ti compete todas as coisas. Abençoa, Senhor, aqueles que têm nos ajudado. Tenha de compaixão, meu Pai, dessas pessoas que só sabem fazer coisas equivocadas e não enxergam os seus erros. Ó Pai querido, ajuda nós sermos humildes, reconsiderando os nossos erros e, de fato, procurando ajustar a nossa vida a fazer a tua vontade. Meu Pai, visita os hospitais, os orfanatos, os asilos, os presídios, repreende todas as obras do inferno, de Satanás contra nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos cubra com teu sangue, nos dê o grande livramento, a prosperidade, a bênção, abençoa todos aqui desse canal, abençoa em nome de Jesus Cristo, ó Pai, todos aqueles que têm nos ajudado, todos aqueles que têm comparecido aqui nessas lives, nos dá grande vitória, assim nós te pedimos e te agradecemos, certo da tua bênção, certo da tua vitória, seja na área que for, seja na área material, sentimental, financeira, espiritual, seja exatamente na necessidade que for, o Senhor tem poder para agir, meu Pai. Dá fé, dá ânimo para esse irmão, para essa irmã, para esse que ainda não te conhece, para louvar o teu nome, para pensar em ti, para que o Senhor venha agir para lhe tirar das aflições, dos sofrimentos, das covas, das dificuldades, ó Pai. Para o Senhor dar a cura, para o Senhor dar a libertação, para o Senhor libertar, para o Senhor fazer coisas extraordinárias de acordo com a necessidade de cada um. Amém e amém. Bom, esse foi o devocional. Deus abençoe a todos.